Na última semana, nós começamos uma nova série de mensagens, Surpreendidos por Jesus. Nós vimos que quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente descobre que Jesus rompe todos os nossos paradigmas. Ele supera em muito, extrapola em muito todas as nossas expectativas. Na primeira mensagem, que nós pregamos semana passada, nós aprendemos que Jesus é movido por uma justiça generosa. No reino de Deus, eu e você não somos tratados pelo nosso desempenho. Nós não somos tratados de acordo com o que nós merecemos. Na sua misericórdia, Deus escolheu nos olhar com graça e nos chamar para caminhar com Ele por meio de Jesus Cristo. Mas ouvindo isso, ouvindo que Deus, por meio de Jesus, nos chama a caminhar com Ele, talvez a pergunta que surja então aos nossos corações é o que de fato, o que realmente significa caminhar com Jesus. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. O que seria realmente seguir a Jesus? O que seria seguir a Cristo? Talvez você que está aqui hoje nunca tenha parado e investido um tempo pensando, buscando compreender o que Jesus espera daqueles que dizem crer no seu nome e dizem e chamam Ele de Salvador. Em algum momento na sua vida você já se viu parando para refletir, para avaliar o que Jesus espera de você como alguém que disse que crê em Jesus, que foi salvo por Ele? Eu posso garantir uma coisa: o Filho de Deus não espera que você e eu sejamos meros simpatizantes do Evangelho. Ele não espera que nós sejamos apenas admiradores dos seus ensinamentos. Jesus chama aqueles que se aproximam dele para se tornarem seus seguidores. E a Bíblia tem um termo que é muito utilizado no Evangelho para designar aquelas pessoas que se dispõem a seguir a Jesus. A Bíblia chama aqueles que seguem a Jesus de discípulos. Jesus não quer que a gente seja apenas simpatizante, admirador, Ele nos chama a sermos seus discípulos. Portanto, na mensagem de hoje, eu quero convidar você a refletir sobre o seguinte tema: discipulado sacrificial. Discipulado sacrificial. Semana passada nós fomos surpreendidos pela justiça generosa de Jesus, mas hoje nós seremos surpreendidos pelo discipulado sacrificial. E o texto que servirá de base para a nossa reflexão é o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 31 a 38. O texto vai ser projetado, mas se você tiver a Bíblia em mãos, é uma boa prática você abrir a palavra de Deus. Dependendo da tradução que você tem em mãos, existe alguma variação de palavras. A gente utiliza aqui a Nova Versão Internacional, uma tradução um pouco mais contemporânea das Escrituras. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 31 a 38. Eu vou ler e você acompanha silenciosamente. Diz assim a palavra do Senhor: Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Que Deus nos abençoe na reflexão sobre sua palavra. O capítulo 8 do Evangelho de Marcos marca o início de uma nova seção na narrativa do livro. O ponto central dessa divisão
é feita pela confissão do apóstolo Pedro de que Jesus é o Cristo, o Messias prometido. Marcos capítulo 8, versículo 29, Jesus anteriormente estava perguntando quem as pessoas dizem, né, quem as pessoas estavam dizendo que ele era, e aí Pedro, depois de Jesus perguntar a respeito do entendimento das pessoas sobre ele, Jesus vira para os discípulos e pergunta assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde com uma das primeiras confissões ou declarações de fé do Evangelho, dizendo que Jesus é o Cristo, o ungido, o Messias prometido. Até então, se você já leu com calma o Evangelho de Marcos, você vai perceber que até então Jesus costumava manter a sua identidade mais encoberta. Em muitos momentos, quando as pessoas reconhecem ele como Jesus, como Messias, como Filho de Deus, é muito comum no Evangelho de Marcos nós vermos Jesus virando e falando assim: olha, não fala isso para ninguém, não espalha essa notícia. Mas a partir dessa transição, a partir da confissão de Pedro, Jesus passa a falar mais abertamente a respeito da sua identidade e da sua missão. Por isso que eu estou dizendo que o capítulo 8, em especial a confissão de Pedro, marca uma transição no Evangelho de Marcos. Além disso, também se trata de uma transição geográfica. Na narrativa de Marcos, aqui no capítulo 8, a partir de agora, Jesus vai rumar a Jerusalém, onde ele seria crucificado e a sua missão chegaria ao fim, ou seria completada no Calvário. E aí, tendo isso em mente, agora a gente pode avançar e ir para o versículo 31 a 32, parte A, versículos que nós lemos há pouco, onde nós lemos assim na palavra de Deus. Então, ou seja, depois de ouvir a confissão de Pedro a respeito de quem ele era, o Filho de Deus, o ungido de Deus, o Cristo, o texto vira para a gente e diz assim: então ele, Jesus Cristo, começou a ensiná-los. E o que Jesus passa a ensinar aos discípulos? O Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, ser morto e ressuscitar 3 dias depois. Ele falou claramente a esse respeito. Então, Jesus se refere a si próprio, aqui no texto, como o Filho do Homem, deixando claro, esse é um título messiânico, esse é um título cristológico, que deixa claro exatamente a humanidade do nosso Senhor. Jesus realmente era um ser humano como eu e você, em tudo semelhante a nós, exceto na realidade do pecado. E de fato era necessário que o Salvador fosse Filho do Homem, pois ele precisava, como homem, pagar o preço pelos nossos pecados. O Filho do Homem teria que sofrer, é isso que Jesus diz, teria que sofrer, ser rejeitado, morrer e ressuscitar. Existe um verbo no versículo 31 que não é tão enfático, mas quando Jesus fala a respeito da sua missão, ele diz que, aqui até está como era necessário, então ele começou a ensinar-lhes que era necessário. De fato, a palavra necessário é mais forte do que a palavra ter. Ela aponta não para uma casualidade, não para um destino, mas sim para uma necessidade de cumprir o plano redentor estabelecido pelo próprio Deus. Deus é um Deus que cumpre os seus propósitos. Deus é um Deus que cumpre os seus planos. Jesus não iria sofrer, não iria ser rejeitado, não iria morrer e não iria ressuscitar por obra do acaso, ou por obra do destino, ou por força das pessoas. Ele iria cumprir essa missão porque era necessário. E a ideia do original aqui é de uma necessidade que tem a ver com o decreto estabelecido pelo próprio Deus. Deus escolheu salvar a humanidade dessa forma, enviando o seu Filho unigênito ao mundo e fazendo com que Jesus sofresse na cruz do Calvário no nosso lugar, pagando o preço pelos nossos pecados, mas mais do que isso, fazendo com que Jesus, ao 3º dia, ressuscitasse, vencendo a morte. Era necessário, fazia parte da agenda do cumprimento dos decretos estabelecidos pelo próprio Deus. E o que a gente sabe é que Deus sempre
cumpre os seus planos. Ainda que os planos de Deus tenham a ver com levar o seu Filho unigênito para a cruz, para entregar a vida por homens e mulheres pecadores como eu e você. Deus sempre cumpre os seus planos. Era necessário que o Cristo viesse, fosse rejeitado, sofresse, morresse e ressuscitasse. Era necessário. Deus, na eternidade, havia estabelecido que iria salvar o ser humano dessa maneira. Deus sempre cumpre os seus propósitos. Deus sempre cumpre os seus decretos. O que foi anunciado por Jesus era diferente do que os discípulos esperavam. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas o texto me parece que traz essa percepção de maneira muito clara. Eles acreditavam que Jesus era o Messias. E eles esperavam reinar com o Messias. Eles esperavam um Messias que viesse para dominar, para estabelecer um governo político. Um grande líder, alguém que iria libertá-los da opressão romana. E aí quando Jesus diz que a missão dele, enquanto Messias, era de que deveria ir para a cruz, isso é muito diferente do que aqueles homens esperavam. Para eles o Messias não seria derrotado. Para eles o Messias triunfaria sobre toda a injustiça, triunfaria sobre a corrupção, e certamente esse triunfo não seria numa cruz. Para eles o Messias triunfaria de uma maneira gloriosa, e não através do sofrimento no Calvário. Por isso, exatamente por isso, porque a missão anunciada a respeito de Jesus é altamente conflitante com a expectativa dos discípulos, o texto bíblico nos diz que Pedro, um dos apóstolos de Cristo, repreende o Senhor. Vejam os versículos 32, parte B, e 33. Notem como Pedro está repreendendo claramente Jesus. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, pois você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus anunciou seus sofrimentos sob uma nova perspectiva. Eles não colocariam fim no seu caráter como Messias. Pelo contrário, se tratava do caminho escolhido por Deus para a salvação. Lembre-se do que Jesus disse anteriormente. Era necessário. Eu sei, discípulos, eu sei que vocês estão chocados com essa ideia de que o Messias vai para a cruz. Mas a cruz em nada vai diminuir a realeza do Messias. Porque, na verdade, é necessário que o Messias venha para a cruz, vá para a cruz. Faz parte do plano de salvação do próprio Deus. Esse é o caminho escolhido por Deus para salvar. Era necessário. Ou seja, a ênfase de Jesus, ao anunciar a sua missão, não está necessariamente no anúncio de que ele iria sofrer, mas sim de que ele precisava sofrer. De que ele deveria sofrer. Por quê? Porque era necessário, fazia parte da agenda do próprio Deus, fazia parte dos decretos do próprio Deus, fazia parte da maneira escolhida pelo próprio Deus para salvar o ser humano perdido. Era necessário. Então não se trata apenas de um anúncio. Ele diz, olha, eu vou sofrer muitas coisas, mas é necessário que aconteça assim, porque essa foi a maneira escolhida pelo Pai para salvar as pessoas, para salvar o mundo. Exatamente por isso, porque ele precisava e queria sofrer. Pedro aqui é severamente, duramente repreendido pelo Senhor no versículo 33. Quando Jesus vira para ele e diz, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Pedro não está possesso. Não se trata de uma possessão demoníaca. Então, se você acha ou achava isso até agora, eu quero dizer que não tem nada a ver com isso. Não. Na verdade, o que Jesus está falando é que por não discernir os planos de Deus, ele tenta convencer Jesus de abrir mão da sua missão. Por não discernir a vontade do Pai, Pedro aqui se torna
porta-voz de Satanás, boca de Satanás, ao tentar convencer a Jesus de fugir do caminho escolhido por Deus para que ele salvasse o mundo. Por isso Jesus duramente o repreende e fala: para trás de mim, Satanás, mas ele não para aí. Ele continua e diz: você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Cheio de boas intenções, Pedro aqui faz o papel de porta-voz de Satanás. Como é difícil ao homem compreender a maneira como Deus trabalha. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe isso. Pedro tinha expectativa, assim como os demais apóstolos, de um Messias que viria para reinar, para governar, um Messias glorioso, que tomaria o poder, que libertaria de Roma. Mas o Messias enviado por Deus é sim glorioso, é sim Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas a sua coroa será a coroa de espinhos. Isso dá um nó na cabeça dele, mas também dá um nó na nossa cabeça. Como é difícil aos homens compreender a maneira como Deus trabalha. Isso porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Isaías fala isso lá no capítulo 55, versículo 8. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. É difícil para a gente conseguir discernir e entender aquilo que Deus está fazendo. É difícil para a gente entender a maneira como Deus trabalha. E se Pedro, apóstolo do Senhor, sofreu com essa realidade, e cheio de boas intenções, abriu a boca para repreender o Senhor, e ao falar de coisas que estavam acima do seu conhecimento, se tornou porta-voz de Satanás. Se isso aconteceu com o apóstolo Pedro, você sinceramente acha que isso não pode acontecer com você e comigo? Por isso, diante dessa realidade, a minha oração, e deve ser a sua oração também, é que Deus conceda a cada um de nós discernimento espiritual. E tenha misericórdia de nós, quando nós ousamos falar de coisas das quais nós não discernimos. Às vezes nós somos muito prontos, muito rápidos em opinar. Cheios de boa intenção. Pedro estava tão cheio de boas intenções. Ele não queria ver o Messias sofrendo. Ele não esperava que o Messias sofresse. Por isso ele repreende o Senhor. Mas mesmo cheio de boas intenções, por não discernir espiritualmente aquilo que Jesus estava falando, Pedro se torna aqui um porta-voz de Satanás. Que Deus livre a você e a mim de, na nossa falta de discernimento das coisas de Deus, sermos porta-voz do inimigo. Que Deus nos dê discernimento espiritual para olhar as circunstâncias e não opinar e não palpitar a partir daquilo que nós julgamos ser melhor ou mais proveitoso, mas para que a gente consiga discernir em meio às circunstâncias aquilo que Deus está fazendo, a direção apontada pelo próprio Deus. Mas o texto continua. E em seguida, no versículo 34, Jesus passa a falar sobre o custo do discipulado. E se já gerou escândalo aos discípulos ouvirem que o Messias iria sofrer, agora eles vão ouvir que eles, como discípulos do Messias, também deveriam sofrer. Notem o que Jesus diz no versículo 34. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser ser meu discípulo, deve estar disposto a negar a si próprio, a tomar a sua cruz e a me seguir. Ou seja, Jesus dedicou completamente a sua vida a viver para a glória do Pai. Por isso, humildemente, ele se sacrificou. Foi obediente até a morte, morte de cruz, como nós lemos lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8, e de igual forma os seus discípulos deveriam estar dispostos, ou devem estar dispostos a segui-lo, abrindo mão do controle de suas vidas para se dedicar inteiramente a Deus.
O caminho do discipulado é um caminho que exige de nós abrir mão do controle da nossa vida, do controle da nossa história, para nos dedicarmos inteiramente ao Senhor. Foi isso que Jesus viveu. Ele mesmo anunciou, ele diz, olha, eu não vim a esse mundo para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus sabia que o principal desejo, o principal anseio, o principal compromisso dele era de viver para a glória de Deus. Abrir mão dos seus planos, dos seus projetos, dos seus desejos, para se submeter completamente ao Senhor. E ele fez isso até a cruz. Porque no Getsêmani, Jesus, já sofrendo angústia e dor, ele ora e ele pede, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus viveu completamente para a glória de Deus. E os seus discípulos devem estar dispostos a segui-lo, vivendo para a glória de Deus, abrindo mão do controle de suas vidas para se dedicar inteiramente a Deus. O que nós aprendemos aí, queridos, é que quem quer caminhar com Jesus precisa renunciar à autonomia e se submeter submeter os seus desejos e sonhos a Deus, para deixar que apenas Ele decida sobre sua vida. A gente precisa entender que quando a gente se dispõe a seguir a Jesus, nós estamos abrindo mão, estamos renunciando à autonomia, o controle, e estamos submetendo os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos planos a Deus, e deixando que apenas Ele decida sobre a nossa vida. Isso é extremamente radical. Mas esse é o caminho do discipulado que o Senhor nos chama a viver. Um discipulado que por vezes é sacrificial. Por isso Jesus diz, se alguém quiser acompanhar-me, se você quiser acompanhar Jesus, tem que ser nos termos dele e não nos seus. E isso que torna o discipulado tão radical. Porque as pessoas até se dispõem, até acham interessante, simpatizam com a ideia de Jesus, são admiradoras daquilo que ele fala, mas quando o texto diz que para seguir a Jesus nós precisamos segui-lo nos termos dele e não nos nossos próprios termos, aí a situação fica mais desafiadora. Porque tem a ver com abrir mão da nossa autonomia, abrir mão da nossa liberdade, abrir mão da nossa vontade. Coisas que nós valorizamos tanto, nós estimamos tanto. Viver do nosso jeito, fazer os nossos planos, desfrutar da nossa liberdade, da nossa autonomia. É o desejo de todo ser humano. Isso é tão intenso nos nossos tempos. Mas o caminho do discipulado exige de nós que nós abramos mão, nós renunciemos à nossa autonomia para viver debaixo do controle de Deus, deixando que Ele decida sobre cada aspecto da nossa vida. Por isso, não se engane, Jesus não está fazendo uma proposta de espiritualidade para pessoas especiais. Como quem diz assim, olha, as pessoas mais especiais, os crentes de primeira linha, os discípulos de primeira linha, esses sim precisam abrir mão de tudo. Os outros podem me seguir do jeito que quiser. Não. Na verdade, ele está apontando o caminho para qualquer um que tenha em mente ser discípulo de Jesus. Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. De maneira que se a gente não está disposto a abrir mão da nossa autonomia, a renunciar o controle da nossa vida, nós não podemos nos considerarmos discípulos de Jesus. Somos no máximo simpatizantes, podemos ser admiradores, mas não discípulos. Discípulos precisam renunciar o controle de suas vidas e entregar suas vidas, sua história completamente ao Senhor.
O discipulado é sacrificial. Por isso Jesus fala de tomar a cruz. E eu não sei você, mas quando eu ouço Jesus falando de tomar a cruz, não vem à minha mente experiências prazerosas. Muito pelo contrário, vem a ideia de experiências dolorosas, difíceis. A crucificação não era apenas uma pena de morte, gente. A crucificação tinha a ver com mais do que tirar a vida de alguém. Porque se tratasse tão somente de tirar a vida de alguém, existiriam formas mais rápidas, mais práticas, mais objetivas. Você pode simplesmente pegar um punhal e cravar no coração, cortar o pescoço. A crucificação, então, não era apenas uma pena de morte, mas também tinha o propósito de não apenas tirar a vida, mas também o propósito de tirar a honra. A ideia era humilhar, era expor ao vexame. Tomar a cruz sobre si, então, aponta com concordar com o sofrimento, concordar com a humilhação que muitas vezes é infligida aos seguidores de Jesus pelo simples fato deles serem cristãos. Se você realmente se dispõe a seguir a Jesus, você precisa entender que em muitos momentos, pelo simples fato de você ser cristão, você será humilhado. Não sou eu que estou dizendo isso. Jesus já disse isso nas bem-aventuranças. Lá em Mateus 5, versículos 10 a 12, ele diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e, mentindo, disserem todo o tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É necessário tomar a cruz. Porque o caminho do discipulado, muitas vezes, vai fazer com que nós sejamos humilhados, ridicularizados pela nossa fé em Cristo Jesus. Quantas vezes, desde as coisas mais simples, quem cresceu na igreja, quantas vezes já ouviu uma piadinha dos colegas de colégio, de faculdade, uma brincadeirinha dos colegas de trabalho? Ah, você é crente? Coisas pequenas, diante da humilhação da cruz, são coisas bem pequenas. Mas a gente precisa entender que o caminho do discipulado, ele é um caminho que naturalmente traz consigo a humilhação. Foi assim com o nosso Senhor. Por que você acha que seria diferente com você e comigo? A gente vive num tempo onde a classe pastoral está extremamente difamada. Quem tem algum pastor na família talvez saiba disso. E é muito comum, vocês não têm ideia de como é comum. Em alguns momentos a gente vai comprar alguma coisa, vai num banco, e aí alguém pergunta assim, você faz o quê? Eu digo assim, eu sou pastor. E a pessoa, talvez pelos modelos de pastores que a gente vê aí na mídia, né? Eu logo brinco, falo, não, mas eu não tenho fazenda de gado, não tenho jato, não tenho nada disso. E eu lembro quando eu fui uma vez atualizar o meu cadastro no banco, eu tinha sido ordenado ao ministério, e aí eu cheguei para o gerente do meu banco e falei assim, ela falou, não, o que você faz? Eu falei, eu sou pastor, ministro evangélico. E aí a gerente falou assim, pastor? Eu falei, pastor de igreja. Aí ela, eu vou colocar aqui no cadastro que você é tipo um palestrante. Pode ser? Eu falei assim, eu também faço isso. Eu falei assim, eu acho melhor, acho que vai ser mais fácil no banco, colocar palestrante, porque essa função é uma função meio estranha de vocês. Eu falei assim, mas eu sou pastor. E assim foi. E quantas vezes nós somos humilhados? Nós somos ridicularizados. Vêm as piadinhas, as gracinhas, porque nós seguimos a Jesus. Porque nós buscamos viver de maneira fiel ao que Jesus ensina. Porque nós queremos obedecer os mandamentos do Senhor. Ou você nunca ouviu uma piadinha porque você é dizimista. Vai lá, dá o dízimo na igreja, hein? Pro pastor.
Dá boa vida pro pastor, né? Quantas vezes? Eu já ouvi piadinha de crente. Às vezes eu viajando de férias e um abençoado irmão coloca uma foto nas minhas férias e a pessoa pega e comenta assim na minha foto na rede social. Aí, hein, pastor? Gastando o dinheiro do nosso dízimo no hotel. E eu respirei. Com o coração em paz por saber que eu não estou fazendo isso. Mas, ao mesmo tempo, vinham milhares de respostas na ponta da língua. E eu orei, o Espírito Santo inundou meu coração. E eu falei assim, não vou responder nada. Fui ler minha Bíblia, o texto bíblico falava para a gente ter paciência com quem é mais fraco na fé, com quem está começando. E eu falei assim, é hora de ter paciência, de ter misericórdia. Eu simplesmente apaguei o comentário e fui para a piscina, porque ninguém é de ferro. Eu estava de férias, irmãos. Mas quantas vezes a gente enfrenta algum tipo de humilhação por causa do Evangelho? A gente é ridicularizado por crer em Cristo Jesus. Tomar a cruz não tem a ver apenas com o sofrimento físico, embora fosse sim um castigo físico. Mas a pena da cruz não era uma pena de morte que buscava matar apenas o corpo, mas queria matar a honra, queria humilhar. Por isso, quem se dispõe a viver para a glória de Deus deve estar pronto a sofrer com insultos, ser ridicularizado, ser perseguido, assim como aconteceu com Jesus. Mas por mais desafiador que isso seja, por mais desafiador que seja seguir a Cristo nesse mundo, nós devemos olhar a vida sobre os olhos da eternidade. E é isso que Jesus vai apontar nos versículos finais do capítulo, quando ele diz assim no versículo 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Todos aqueles que querem salvar a vida, que querem garanti-la, segurá-la, e querem satisfazer os seus desejos pecaminosos do coração, todos aqueles que querem contar com a aprovação do mundo, na verdade, perderão suas vidas. Jesus está falando, olha, você está tão preocupado em ter uma vida confortável nesse mundo, uma vida feliz, uma vida cheia de satisfação, uma vida cheia de prazeres. Quem deseja salvar a sua vida, ter uma vida boa e confortável, e coloca isso como último objetivo, quem deseja a aprovação dos homens, a aclamação dos homens, o respeito dos homens, mesmo desejando salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Quem dedica a sua vida a Cristo e ao Evangelho, receberá a verdadeira salvação. O que Jesus está trazendo para a gente aqui é que se nós não vivemos para Deus, essa vida ela é sem sentido, ela é sem esperança. E ele explica isso melhor nos versículos 36 em diante, quando ele diz assim, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Ainda que você ganhasse tudo isso que você sonha, ainda que você fosse saudado e glorificado pelos homens e desfrutasse de todos os prazeres e de todos os benefícios, ainda que você ganhasse o mundo todo, de que isso adiantaria? De que isso adianta se você perder a sua alma? Continuando, ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Um dia os nossos olhos se fecharão nesse mundo. E aí tudo aquilo que conquistamos, os prazeres que vivemos, as coisas nas quais nós investimos a nossa vida, o nosso tempo, ficarão para trás. Por isso Jesus, de que adianta você ganhar o mundo inteiro se você não está preparado para viver a eternidade? De que adianta? Por isso ele finaliza dizendo assim, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem, está falando dele próprio, se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. A pergunta de Jesus para você e para mim é, de que adianta? Ainda que ganhássemos o mundo inteiro,
o prejuízo de perder a alma pela eternidade não valeria a pena. Não vale a pena ganhar o mundo inteiro, ainda que isso fosse possível, e perder a alma pela eternidade, e estar condenado pela eternidade. Vale a pena viver do seu jeito, vale a pena viver para a sua própria glória, sendo o seu próprio Deus, satisfazendo todos os desejos perversos do seu coração nesse mundo? Vale a pena? De que adianta? E Jesus diz isso com muita prioridade, porque no início do seu ministério, Satanás o levou a um monte muito alto e o prometeu todos os reinos e a glória de todos os reinos da terra, se prostrado, ele o adorasse. Mas Jesus se recusou. Jesus se recusou àquela glória, porque ele sabia que os reinos deste mundo não têm valor comparados a viver sem a comunhão e sem obediência ao Pai eterno. O que esse mundo tem a nos oferecer é muito pouco diante daquilo que Deus e uma vida de comunhão com Deus pode nos proporcionar. De que adianta ganhar o mundo inteiro? De que adianta? O que o homem pode dar em troca da sua alma? Nada. Nada. Absolutamente nada. Os reinos desse mundo não têm valor quando são comparados a viver em completa comunhão e obediência a Deus. Eu quero, já caminhando para o fim, fazer uma advertência muito séria para você nessa noite. Não se engane. Não se engane. Jesus termina o capítulo 8 dizendo: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Não se engane. Se você não se dispuser a consagrar a sua vida ao Senhor neste mundo, confessando Jesus como seu Senhor e Salvador, vivendo para a glória de Deus, quando Jesus voltar, não haverá mais tempo para você fazê-lo. Não se engane, um dia todos nós estaremos diante do justo juiz. E não há absolutamente nada que nós possamos dar em troca da nossa alma. O tempo para se render a Cristo, o tempo para consagrar as nossas vidas a Cristo, o tempo para viver para Ele, para a glória dEle, o tempo para abrir mão do controle, da autonomia, é agora, é hoje. Essa é a vida que o Senhor nos deu. Jesus é muito direto, ele fala: olha, se você se envergonhar de mim, se você não quiser assumir esse compromisso comigo, se você preferir a aprovação do mundo e os prazeres do mundo, ao invés de viver para mim, o Filho do Homem, no caso, Ele mesmo, Jesus Cristo, se envergonhará, ou seja, não confessará Ele, quando vier na glória com seu Pai, na glória do Pai com seus anjos. Um dia, todos nós estaremos diante do justo juiz. E não haverá absolutamente nada que nós possamos dar em troca da nossa alma. O tempo para a gente consagrar as nossas vidas ao Senhor e confessar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e viver para a glória de Deus é agora, é hoje. Concluindo, queridos, eu quero trazer algumas coisas que nós pensamos para a sua reflexão e quero trazer uma aplicação prática para que você possa praticar aquilo que nós aprendemos nessa noite. Primeiramente, nós destacamos que os planos de Deus não podem ser frustrados. Era necessário que Jesus fosse para a cruz a fim de nos salvar. E sabe o que aconteceu? Ele foi. Ele foi. Era necessário. Nossas vidas, assim como a vida de Jesus, não são conduzidas pela casualidade ou pelo destino, mas são conduzidas pelo próprio Deus, que sempre cumpre os seus planos. Eu e você podemos confiar nesse Deus. Deus sempre cumpre os seus planos.
Era necessário que Jesus fosse para a cruz e ele foi. Deus sempre cumpre os seus planos. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas nós vimos também, e eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso, se você já tinha entendido isso, que o verdadeiro seguidor de Jesus é um discípulo. E se como discípulo você já tinha entendido que é necessário se entregar por completo ao governo dele. Se você de fato compreendeu que quando você chama Jesus de Salvador, você está abrindo mão da sua autonomia, abrindo mão do controle da sua vida, da sua história, abrindo mão dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus desejos, para viver para Ele, para a glória dEle. Esse mundo não compreende isso. Esse mundo não compreende isso. Mas o Filho de Deus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso Ele exige de nós que aqueles que querem segui-lo renunciem o controle de suas vidas para viver em plena submissão a Ele. O discipulado é sacrificial. A gente tem que abrir mão para poder seguir a Jesus. É impossível seguir a Jesus nos seus próprios termos. Não se engane. Não se engane. É impossível seguir a Jesus nos seus próprios termos. Nós precisamos abrir mão do controle, da autonomia, para viver em plena submissão ao nosso Salvador. Por fim, como desafio prático, eu quero encorajar você a pensar em pelo menos uma área da sua vida na qual você percebe que você ainda não está glorificando a Deus. E eu quero encorajar você a fechar os seus olhos nesse instante. Pense em uma área da sua vida que você percebe, ou uma atitude, ou uma prática que você tem, que isso ainda não glorifica a Deus. Que tal assumir agora diante de Deus o compromisso de crucificar essa prática pecaminosa para a glória de Deus? Você pode fazer isso agora, em oração. Senhor, eu sei que tem isso aqui na minha vida. Isso aqui não tem glorificado ao Senhor. Isso aqui não tem a ver com o teu querer para a minha vida. Isso não tem a ver com os teus propósitos, não tem a ver com os teus desejos. E eu entendo isso. E eu quero crucificar agora isso. Eu quero colocar isso na cruz. Eu quero matar isso agora. Porque o meu maior desejo é viver para a tua glória. Pense em pelo menos uma área ou uma prática, alguma coisa na sua vida que precisa ir para a cruz. Ore agora colocando diante de Deus.